Então, eu queria começar, acho que assim, né, para a gente. Todo mundo deve ter sua opinião aí, mas eu queria começar com a opinião da inteligência artificial sobre se a arte gerada por inteligência artificial é arte, né? E aí, se você Ah, tinha colocar que lá. ser. Se você colocar lá no chat GPT, não é assim, quais são os principais argumentos a favor e contra a ideia de que a arte gerada por inteligência artificial é arte, os argumentos a favor são o seguinte, e a partir daí a gente começa a discutir. Os argumentos a favor são o aprendizado automático, então a inteligência artificial ela pode aprender a partir de grandes quantidades de dados, gerar novas obras de arte de forma autônoma, o que significa que a arte gerada por inteligência artificial é uma forma de expressão e criação. Quer dizer, basicamente, bom, depois a gente comenta, né? Inovação. A arte gerada por inteligência artificial pode fornecer novas perspectivas e abordagens para a arte, expandindo nossa compreensão do que é possível e do que é considerado arte. Aqui não me parece um argumento a favor, exatamente. Né? E o valor estético, as pessoas consideram que a arte gerada por inteligência artificial pode ser tão valiosa e impactante quanto a arte criada por humanos. Acho os argumentos a favor meio fraquinho, né? Vamos tentar depois, né, fazer aqui um advogado melhor. Mas os contra, né? Os contras são mais simples, né? Falta de criatividade, sem uma consciência consciente. O ChatGPT é excelente. A inteligência artificial não pode ser criativa de verdade. A arte gerada por inteligência artificial não reflete a criatividade ou emoção humana. Esse é um argumento que eu vi bastante. A falta de intenção, a arte gerada por inteligência artificial não resulta de uma escolha consciente ou de uma decisão artística, o que significa que ela não pode ser considerada arte autêntica. Esse aqui é um bom argumento. Qual que é? Repete aí, por favor. O argumento contra é a falta de intenção, né? Que a arte gerada por inteligência artificial não é, né, fruto de uma escolha consciente ou de uma decisão artística, né? Ela é basicamente assim, né, uma roleta russa. E a impersonalidade, a arte gerada por inteligência artificial é produzida por máquinas e não tem uma voz ou personalidade próprias, o que significa que não pode ser tão impactante ou significativa quanto a arte criada por humanos. Claro que daria para melhorar aqui e tudo mais, não é assim, mas basicamente, não é, o argumento central, eu acho que seria, né, a arte não é verdadeira porque ela não reflete a criatividade ou a emoção humana, ela não tem intenção e também ela não é resultado de não tem, assim, ela é impessoal, por assim dizer. Né? Uhum. E aí, Eu, a gente pode eu começar vejo. definindo o que é arte, o que vocês acham? Então, esse aí é o primeiro problema que eu vejo, né? Tipo assim, que agora parece que a definição de arte precisa de um detalhamento a mais que antes não era necessário, né? Porque, pô, Sim. antes não tinha essa outra forma de chegar em resultados semelhantes, né? Então, você não precisava pensar nisso, tipo assim, pô, para ser arte mesmo, tem que ser feito por gente, tem que ter tido essa intenção na coisa, né? Porque não. Que agora existe essa opção, né? Que, De tipo, não antes, ser feita por gente. exato. O máximo que tinha antes era você botar um macaco para pintar, só que a gente sempre encarou isso só como uma brincadeira, né? Tipo, não era. O resultado era tosco, né? Agora a gente tem um negócio com resultados semelhantes ao que o ser humano faz, justamente porque está copiando o que a gente fez, né? Uhum. Mas então já entra para mim esse primeiro problema de definição, né? A gente tem que definir mais cuidado o que é arte agora. Essa é a parte problemática, né? Eu não sei, o Matheus quer falar antes? Não, não, Uma per- fala aí. Eu acho que a definição não, mas eu acho que a própria a aula do que o Olavo tem sobre arte é bem interessante. Ele pega ali o conceito de fenomenologia da arte, né? E ele tem alguns critérios, né? Então, assim, a arte não é tudo. Assim, eu acho que essa é a coisa mais óbvia, né? Assim, nem tudo é arte, e tá tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem, né? Assim, existem coisas que são arte e outras coisas que não são. E é assim mesmo, porque se tudo fosse arte, né, não seria nada. Então, a arte é uma coisa, né? Então, assim, ela tem Uhum. algum limite, assim, você olha e fala, isso aqui é arte. E aí ele vai passando por alguns critérios, por exemplo, a arte acaba, né? Então tem um limite. Então, se a coisa não acabou, ela ainda não é arte, mesmo que seja assim, ficou como rascunho e tal, mas, sei lá, as obras do Kafka incompletas ou as obras do Picasso incompletas, elas são arte porque acabou ali, né? Quer dizer, ele não está em desenvolvimento, né? A primeira pincelada e a última pincelada determinam ali o que é arte. A arte não é algo em Uhum. construção, por exemplo, né? Como exercício, está dizendo, né? Isso, né? Tipo, e a arte ela tem que ser de certo modo mais ou menos independente, né, em relação à opinião de quem produz. Quer dizer, ela precisa ser um objeto do mundo e não necessariamente uma opinião, né? Que eu acho que é aí que entra um problema da arte conceitual. Quer dizer, quando Sim. aquele artista italiano lá que vendeu o quadro, né, Invisível,
ele vendeu uma experiência, ele é um bom marqueteiro, ele vendeu uma experiência, vendeu, né, algo subjetivo ali para a pessoa, mas a pessoa não levou nada para casa a não ser a experiência. Então, não é arte nesse sentido, né? E, por exemplo, a diferença entre arte e artesanato, né, que ele faz. Por exemplo, o artesanato, ele é influenciado, até historicamente, né, pelos métodos artísticos, né? Então, existe um cuidado artístico, é outra coisa, né? Tipo assim, a gente pode dizer assim, se comida é arte nesse sentido, né? Quer dizer, existe um cuidado artístico, a composição, etc., mas não é arte. Então, assim, ele diz assim que o Muito por conta artesanato... da função primária, né? E também porque, assim, no artesanato, o final é determinado. Quer dizer, se você vai lá e encomenda uma xícara, o cara não pode entregar uma jarra. Né? Tipo assim, e a arte precisa ser né, assim, reproduzida. Você chega e fala assim, eu quero uma xícara como essa. O cara fala assim, é porque é artesanal, então talvez não seja igual, mas, poxa, tem que ser parecido. O cara não pode entregar uma... Né, você pede uma branca, quer dizer uma preta, né? Então, existe essa previsibilidade. No geral, o artesanato vai ter uma função também, né? Vai ter uma função, uma função. Embora, assim, se você voltar na história da arte, talvez a gente entre em algumas exceções, né? Do tipo, né? Sim. Mas, normalmente, sim. E a arte não, que eu acho que é uma crítica que se faz à inteligência artificial, que eu não sei se é justa. Do tipo, quando você começa a criar, você não sabe como vai acabar. Se a gente for por esse caminho, então ela é artística nesse sentido, sim, porque quando você começa a criar lá, você não sabe exatamente qual o resultado, né? E então, assim... Isso é forçar a barra botar isso como definição de arte, né? Sim, mas é uma característica, né? Uma das características da arte poderia ser essa, né? Ela é, em geral, um pouco imprevisível. É que isso se aplica a muito mais coisa também, né? Enfim. Sim. Esse é o ponto. Isso não é uma coisa que diferencia a arte de outras coisas, né? Pode ser algo que delimita, talvez, né? Se não for assim, não é arte. Eu acho que separa bem do artesanato, assim, nesse sentido, né? Assim, né? Assim, sem dúvida. Beleza. Pelo menos, assim, é uma distinção que... Assim, eu acho que, por exemplo, é uma crítica que... não acho que se sustenta, né? O fato assim, quando você começa a criar lá, você não sabe como vai terminar. Mas beleza, mas quem começa a fazer a música também não sabe como ela vai acabar, você entendeu? Assim, porque até a questão tem aquele livro famoso do Edgar Allan Poe, né, que é quando ele ensina como ele fez o Corvo, né? Então ele vai falando assim, como que ele escreveu o poema O Corvo e tal, por que ele fez aquilo, não sei o que lá. E você percebe que é meio que, né, assim, meio cheio de treta esse negócio, porque se você soubesse exatamente como você fez o poema, como se fosse assim uma manufatura assim da coisa, né, uma receita, você teria feito outros 30 iguais, né? Então, assim, você entendeu o método, mudaria né, o assunto. ele teria feito um curso de marketing digital, né? Arrasta para cima, quer saber como eu fiz o corvo, né? Então, assim, um método, né, assim, isso é muito complicado, né? E até para fazer uma referência mais moderna, né, o Rick Rubin, ele falou recentemente, né, que ele não sabe tocar nada, zero, né, não manja nada de tecnologia, de gravação, nada. Mas ele diz que ele tem um bom gosto, basicamente, né? Ele sabe o que ele quer e por que ele quer. Eu acho meio marketing isso aí, tá? Eu não sei, nem fui atrás eu dele. acho meio marketing, Eu acho meio marketing. Tipo assim, alguma mas vamos coisa, manter a narrativa dele. Toca Legião Urbana. É impossível ele não tocar, cara. O cara é tipo o maior nome da produção musical mundial, cara. É impossível ele não tocar nada, mas acho que ele usa isso aí pra dizer que ele é, sei lá, hiper intuitivo. Ou ele toca muito mal, né? Sei lá, não sei. Eu não sei. Pode ser. Então, assim, não é o fato de tocar que levou ele para ali. Assim, isso sem dúvida. Ele não é um virtuoso. Isso, um monte de gente toca e não sabe fazer o que ele faz. Ele não, assim, talvez ele não seja um virtuoso, né? Supondo que ele esteja falando a verdade. Eu duvido que ele não toque um faroeste caboclo no recreio. Assim. Um Come As You Are. Impossível. Mas, assim, o argumento dele, na verdade, em relação a isso, na entrevista inteira ele desenvolve isso aí, assim, para ele, o artista não é o crafter, né? Não é o artesão ali. Ele acha assim, que o artista não está na técnica. Ele dá como exemplo um músico de orquestra, né? Então, o músico de orquestra vai lá e a gente tem uma impressão de que os músicos de orquestra são sempre muito sensíveis, né? Pessoas que gostam muito da música, mas eles se veem muitas vezes, né, como funcionários, né? Alguém que está cumprindo ali a missão de seguir a partitura e tudo mais. Assim, ele não... o Rick Rubin fala que ele não tem a intenção artística, o espírito artístico de criação, ele tem um espírito de reprodução. Então, nesse sentido, a técnica que se usa, ela não é irrelevante, mas assim,
ela não é tão importante quanto o espírito artístico, porque Sem dúvida. né, a pessoa não, ela pode saber tocar, mas ela não tem esse espírito de criação, né, embora né, Tem espírito de criação. muitos músicos que eu conheço de orquestra, o cara arregaça, lê partitura e toca pra caralho. Mas você fala, ô, toca um negócio aí, o cara não sabe. Cria Sem alguma partitura, o cara coisa, não né, sabe. assim, É. é, Não, não, sem partitura, ele literalmente não sabe. não sabe. Porque a mecânica do cara é muito Rígida, assim. ancorada na leitura da partitura. O Venâncio era assim, não sei se ele continua assim, mas a gente falava, ô, toca um negócio aí e tal, ele meio que ficava meio assim, do tipo, o quê, né? Tipo, É, me dá e cadê minha partitura, né? me dê Apesar de ser ordem. um grande músico. Sim. Se você estiver ouvindo aí em Paris, parabéns. E- No único que vingou. existe vida lá fora e você pode provar, né? Então, assim, a ideia, eu acho que o principal é essa, né? Assim, que é uma crítica que a gente vê nos grupos de quem produz inteligência artificial, que é essa questão da parte manual mesmo, da técnica, né? Porque a arte, como todo mundo sabe, né? Ars, né, do latim, vem do techne do grego, né? Que é técnica, né? Então, assim, fazer alguma coisa artisticamente envolve um domínio de alguma técnica, né? E no caso da inteligência artificial, ela é uma técnica de linguagem, né? De palavra, né? O prompt é lá que você escreve mais ou menos o que você quer. E aí, essa é a pergunta. E aí a gente tem que ver assim, se é possível, primeiro, traduzir uma imagem em palavras, essa já seria um abacaxi, você entendeu? Mas se essa, o pessoal chama de engenharia do prompt, né, de você escrever a imagem, se ela pode ser considerada artística nesse sentido de, não é? Mas calma aí. Mas você está falando então no ponto de vista do artista enquanto o criador de prompt ou da inteligência artificial? Desse ponto de vista, por exemplo, vendo no caso do artista, né, que a gente falou aqui da questão de ele ser o espírito criativo e a questão da técnica, Sim. né? Mas se ele, assim, o fato de escrever prompts pode ser considerado uma técnica artística, assim como, por exemplo, pintar ou Ah, tirar tá. Quem foto, tá? escreve prompts Isso é ser um artista. isso, exato. Pô, isso aí Porque não, né? Não. O cara porque o cara é um cliente, Assim, é bom ele você tá... ter colocado essa pergunta, É, mas não. não, então, vamos porque lá, né? o Castanhari, né, o cara, o Gato Galáctico, que eu só descobri a existência dele, né, vendo esse tweet, mas ele queria, né, uns artistas, né, de inteligência artificial, e daí o Castanhari falou assim que o primo dele sabia escrever prompt. A questão é a seguinte, não é tão fácil quanto as pessoas falam que é, né, ou fazem parecer que Sim. é, né, do tipo, é só escrever, chegar lá e escrever. E se você não tem imaginação, ou esse espírito criativo aí do Rick Rubin, ela também é inútil, porque assim, a experiência que você... Eu acho que discordo. mas assim, a experiência muito comum que você pode ter é assim, fala aí o que você quer. E aí a pessoa fica travada diante do Midjourney, do Stable Diffusion, sei lá, ela fica... Sim, como que eu mas explico? daí para virar arte não importa. Tipo, eu posso estar novamente na situação do maestro, sei lá, com um artista. Eu posso estar, Sim, mas enfim, ignore isso que eu acabei de falar. Eu pedindo para alguém criar uma parada e eu guiando e falando o que eu quero que a pessoa faça e a pessoa vai criando. sim. Cara, eu não sou o artista porque eu criei, porque eu guiei a outra pessoa no processo de criação. Você acha que isso não... Eu acho que dá para Mesmo ser. que eu tire muito mais dele. Não, Não, eu acho que dá para ser. mas se você pensar assim, artistas até como o próprio Leonardo da Vinci, que esses artistas de ateliê, várias obras são compostas junto com Sim, com outras os pessoas, com os funcionários. Você fala assim, alunos. faz aqui, tá. No fundo, ele foi o criador do conceito, você entendeu? Sim. Aqui eu vou colocar uma mulher aqui, você pinta aqui e tal. Não, eu acho que dá para ser. Dá para ser, sem dúvida. Cara, eu vi imagens belíssimas que eu mandei para vocês lá, que eram velhinhos dançando. Sim. A ideia é incrível, o conceito que o cara coloca é muito bonito. Aquilo me parece arte. Não, sim, O mas aí, lance é é que que aí já entrou na questão do AI, né? Que eu tô falando só que assim, o cara que tá botando o prompt ali, ele é alguma coisa não, intermediária, ele, né? ele Assim, é possivelmente um artista. Eu acho que esse é o ponto. Entendeu? Ele Porque é até não é difícil você ter efetivamente um referência assim, ser artista. artista, né? Eu acho que é o equivalente, cara, de quando você tem um pincel e você pode ou não ser um artista a partir daquilo. Você tem a ferramenta, mas você não necessariamente tem uma técnica, um conceito, qualquer coisa do tipo.
Tipo, é lógico que eu acho que o AI, ele rouba muito, sabe? Então, assim, é muito fácil fazer algo bonito, porque ele vai sempre ser tendencioso para as coisas que eles sabem que as pessoas gostam, que elas aprovam e etc. Então, Claro. Eu eu acho que acho tem que a até uma beleza questão aí... Pode falar. estatística, né? Porque, por exemplo, uma polêmica que teve nos últimos dias é que, assim, se você colocar assim, uma mulher na praia, a inteligência artificial vai entender, em 99% dos casos, que vai ser uma mulher bonita e branca, por exemplo. Ela não vai Uhum. Sim. colocar uma asiática, não vai colocar negra, não vai colocar Uhum. nada. Porque tem a ver com essa resposta estatística, né? Sim. Assim, né? Em geral, mulher e tal, pá, pá. E aí isso também envolve do cara que escreve prompt entender mais sobre as próprias referências e o que ele quer. Tal. Porque, assim, um negócio que é difícil para quem começa a escrever esses prompts, isso aí varia de ferramenta para ferramenta, tá? De fato, o Midjourney, assim, ele é quase a prova de fracasso, assim. Você tem que ser, assim, você tem que se esforçar para fazer uma imagem ruim, Sim. porque na prática ele Mas é que é simplesmente muito uso, né? Já tem muita já, experiência de usuário. já tem muita experiência. Então, assim, de fato, qualquer um pode fazer uma coisa Sim. razoável, assim, né? Mas, assim, é muito difícil, assim, entender de estilos de artista, assim, de Sim. ângulos de câmera que você pode fazer, que, assim, Mas só isso quem... O aí, que que cara, você mas acha? isso eu acho que não resume a coisa. Porque vamos voltar à nossa conversa do que é arte, que a gente já se perdeu um pouco. É, eu gosto do conceito do Scruton quando ele está falando sobre arte, porque eu acho que ele, com o passar do tempo, né, que Deus o tenha, com o passar do tempo, eu acho que ele foi envelhecendo e cansou de tentar falar para as pessoas o que é arte ou não. E daí ele inventou a tal da arte de verdade. Daí ele falou, não, tudo bem, vocês querem falar que tudo é arte, beleza. Uma planilha no Excel pode ser arte. A arte virou um adjetivo. Ela virou um elogio. Nossa, você fez uma obra de É, arte aqui no seu quarto. Nossa, você arrumou o quarto tão bonito. Nossa, você é um artista de dobrar lençol, sabe? sim, Tipo, então assim, virou um elogio em si como a mesmo, arte assim. virou qualquer coisa, virou um elogio para qualquer, absolutamente qualquer coisa, e que também não tem nenhuma responsabilidade, né, com o próprio conceito. Então, o Scruton fala sobre a arte de verdade, né? E daí ele cria um pensamento sobre isso. É lógico, eu tenho lá minhas ressalvas com o Scruton, porque eu falo que se dependesse dele, a gente estava andando de cavalo branco até hoje, né? Tipo, o cara que é um É, aristocrata, e tipo, não, é inaceitável qualquer coisa moderna. é, E mas ele cria um negócio que é interessante, que ele fala que a arte de verdade, ela depende de três coisas: beleza, forma e redenção. A beleza e a forma, eu acho que elas são muito alcançáveis através do Midjourney, por exemplo, né? Hum. é, Eu acho que a beleza você vai conseguir por uma questão. Cara, a máquina, ela entende o que é bonito. Ela sabe, tecnicamente. Eu falei isso da última vez, lá, porque assim, a beleza você atinge com métodos matemáticos. Tipo, o olho humano, a gente já entendeu o que ele gosta, o que o olho humano gosta. O olho humano gosta, de ter profundidade, e a gente assimila aquilo com beleza. O olho humano gosta de tom, variação de tom de claridade escuro dentro do mesmo quadro. É, enfim, tem várias questões que se dá para colocar como beleza. Tipo assim, isso aqui, sem dúvida, as pessoas vão achar bonito. E é dito e feito, cara. Não tem muito segredo com isso. Cara, tem lá suas exceções, né? Porque o cara que cumprir tudo isso daí, às vezes ele pode não atingir lá a beleza. Beleza. Aí, a outra questão é a forma. E aí ele bate muito naquelas coisas da arte moderna e tal, né? Que às vezes não é nada, né? Ou tipo, o cara que vendeu nada, né? sim. E aquilo é sei lá, né? Tá mais para um cara Porque de uma experiência mesmo, como você citou. E a terceira coisa, que para mim é interessante, daí vai falar muito até com o que o Tarkovsky diz sobre a arte e tal, é a ideia da redenção. Que, lógico, dá para a gente usar outros sinônimos aqui, mas o que ele está querendo dizer é que existe um caminho, um elo, sei lá, transcendente ou possivelmente transcendente entre o homem e a obra. E ela é criada de uma forma, não dá para dizer intencional,
mas é uma forma que o resultado gera esse efeito. Então ele chama isso aí de arte de verdade. Isso eu acho que é aí que tá. Se a gente entende a inteligência artificial como uma ferramenta, como se fosse um pincel, e aí você. Ah, pintura é arte. Não necessariamente. Entendeu? Sim, a pintura é uma técnica, Tipo, né? exato. Então, assim, o que eu acho que ajuda muito a gente a entender é aquela a AI, a gente já, cara, eu já vi coisas incríveis. Essas velhinhas aí me tocaram muito, cara. Tipo, quando eu vi isso aí, eu falei, meu Deus, tipo, eu, eu me senti meio em estado de, como é que é? Estado de arte? É isso? Me fugiu agora a expressão? É, né? Não, estagiário é o resumo sobre as coisas, né? O estado final em que alguma coisa está. Sei lá. Um êxtase, Então não é. Sei lá, tipo assim, aquilo realmente me tocou. uma E assim, catarse. aquilo tanto faz o que aquilo era, no final das contas, entendeu? Tanto faz se ele é feito por alguém, se é uma fotografia de verdade, se não é. Esse é um outro problema que Aquilo. eu queria discutir. Então, mas calma aí. Eu tô falando já criando um problema, eu tô sentindo. É, Mas, tipo, a minha questão é que existe uma relação do cara que cria com a obra e a obra com quem a vê. Eu acho que a arte, de verdade, ela tem que ter essas duas pontes intencionais e claras, entendeu? Eu acho que é isso que coloca. A inteligência artificial é arte? Pode ser que seja. Para mim, pode se tornar, mas não necessariamente. É técnica. porque, só fazer um parênteses, então, sobre essa parte aí independentemente da origem da arte, a apreciação que você tem. Porque eu fiz um teste no meu Uhum. LinkedIn, lá num grupo do Facebook, que era assim, pegava assim, duas frases mais ou menos assim sobre de títulos de propaganda, uma feita por inteligência artificial e outra feita por gente, né? As duas eram ruins. E daí muitas pessoas erraram e na hora em que você fala que essa aqui foi por inteligência artificial, as pessoas começam, nossa, então é verdade, porque tem isso e tem aquilo, né? Sim. Ou, por exemplo, eu fiz uma com imagem, né? Uma Manda imagem. pra gente as duas, quero ver. Manda as duas frases É, pra gente. Vamos fazer um teste. aí, com imagem, né? Então, por exemplo, com o Stable Uhum, Diffusion 2.1, cara, sim. você faz coisas muito realistas, assim, Com o muito, quê? Aham. muito difíceis de você conseguir saber qual que é. E se você Eu falar não assim, entendi o cara, nome da ferramenta. oi? Não entendi o nome da ferramenta. É Stable Diffusion, né? Ah, Aí tem o modelo 2.1 que é para fotorrealismo, assim. E, Uhum, cara, eu vou mandar depois para vocês, vou colocar aqui também o link uhum. para quem quiser ver. manda aí, teste ao vivo. Tá. Cadê? Cara, vou mostrar depois a imagem, mas, cara, elas são muito difíceis de você distinguir se aquilo é real ou não. Eu vou abrir aqui, ó. Caramba. Cara, e daí, o que acontece? Quando você fala que fez por inteligência artificial, as pessoas imaginam assim, nossa, que legal, dá para fazer isso então. E aí, na verdade, não fica assim o talento do artista em como ele fez aquilo, fica o Uhum. talento da máquina. Nossa, é rapidão, né? E assim, não Sim. sabia que Sim, ela fazia é isso. muito novo, né? É, então, talvez seja um problema, o mesmo problema da fotografia também, sei lá, né? Na época as Sim. pessoas começaram a achar que o prestígio que a fotografia teria, o prestígio, na verdade, da fotografia começou muito baixo, né? Então, Uhum. as Sim. artes A tradicionais, fotografia era uma pintura. Como é que eles chamavam? Pô, tinha um nome isso aí. O cinema passou pela mesma coisa. é, é a- É, eu, que eu acho que é um outro problema, assim, fica um negócio de segunda é, classe, assim, né? é. E aí, assim, cara, o pessoal de inteligência artificial, eu imagino que os artistas mais tradicionais, ou das artes com prestígio, por assim dizer, olham aquilo e falam assim: mas você não faz isso, mas não tem isso. Mas e é claro que ela tem várias limitações, né? Mas eu Uhum. imagino que a mesma coisa aconteceu quando o Canva veio e o pessoal do Photoshop começou a ficar meio tipo, isso é feito no Canva, né? Quer dizer, isso é feito com pouco esforço. Porque eu acho que tem uma questão A envolvida. galera do Photoshop sempre gostou de não se esforçar. Eles gostam do Canva. Assim, eu acho que tem uma coisa que é implícita no trabalho, que é o esforço, né, o sacrifício necessário para você realizar aquilo. Porque a mesma Uhum. coisa acontece
quando é aquela piada famosa, né, do cara que chegou e apertou um parafuso e aí falou, quanto custa? Aí R$ 1.000. Nossa, mas se você fez isso em 2 segundos, mas eu demorei 10 anos para fazer isso em 2 segundos. Mas Sim. as pessoas em geral chamam a atenção para o fato de que, né, é o conhecimento, o sacrifício necessário para fazer isso, mas o cliente ou a pessoa que percebe aquilo, ela não vê o esforço, ela só vê o resultado, né? Exatamente. Então, quando você fala isso, Porque se eu mostrasse aquela mesma imagem e falasse, ó, enfim, eu pintei isso aqui, levei sei lá quantas horas, aí de repente eu vou dar valor? isso, É confuso isso, né? é louco, né? É Mas realmente confuso. Não estou falando isso nem defendendo nada, não. Estou só falando que é confuso. Ô, Gerê, teu microfone piorou consideravelmente. Eu acho que você deve ter Será trocado aí. que Deve ter troquei? voltado. Deixa eu ver aqui. Ah, exatamente. E agora melhorou Nossa. agora consideravelmente? melhorou Oh, muito mais. Consideravelmente. Eu vou meu colocar Deus aqui do a foto que céu. eu gerei. O Eu pessoal só que já estou está ouvindo a minha ouvindo. voz natural, né? Então continua a mesma, mas eu confio em vocês. Continua incrivelmente boa. Ó, o pessoal que está ouvindo Ah. não vai ver. Eita. Mas, ó, cara, assim, você diria, se eu falasse para você, cara, então fotografia uma Não, mina. calma. Você estragou a surpresa. Ele já falou, né? Eu já É. falei Ah, que eu mas, conheço. não, mas eu sabia que... como eu conheço o Rafa, eu acho que eu ia sacar que não foi ele que tirou essa foto. Não, mas eu achei que ele ia dizer que era de outra pessoa, mas tudo Ah, bem. tá. Mas daria para É, fazer isso, né? Ah, essa aqui sim. foi de tal coisa. De quem Uhum. você gostou mais? Ah, gostei de fulano, porque eu sei que você não sabe tirar foto. E daí vai falar, não, mas fui eu. Ah, Então, Não, mas mas dá pra ver que a o IA com cabelo certeza é dá. mais notável, né? o cabelo é. Mas assim, Eu tô zoando, assim, ó, eu não é, sei se você teria visto. eu Dá não pra ver, Assim, tá sei. ruim, né? Tá ruinzão. dá pra, dá pra você ver coisas que são... Ah, é um pouquinho estranho, talvez, mas... Então, mas eu gosto de ver isso quando você coloca uma real, porque daí a pessoa vai começar você entendeu? A falar, Pô, se você falasse agora que essa foto é real, teria sido muito maneiro. seria muito louco, né? Porque daí ficaria. Putz! Cara, assim, uma Essa é a coisa que é foto falsa, bizarra Gerê. é porque eles criam imperfeições, né? Eles entendem Eu acho que eles não são caralho, bons em o criar Rafael, quanta imperfeições. aba? Eu não acho que eles são bons em criar Quanta, imperfeições. quanta aba aberta? É verdade. Vou fechar aqui para o pessoal não ficar. Não, cara, É um na real, pesquisador da IA, né? é, eu acho que a questão toda pra mim, cara, é que eu acho que isso resume bem, assim. O lance do esforço é engraçado isso, porque assim, aquele filme lá, né, do Boyhood lá, que é feito. Pô, o filme é uma bosta. E aí as pessoas, não, mas você sabia que foi feito em 20 anos? Foda-se. Dane-se, Pior cara. ainda, né? Tipo, Em 20 anos você não isso percebeu faz uma vez que estava diferença. ruim? Tipo, então, assim, eu sinto, cara, que existe um fenômeno que aí eu acho que a gente bate de novo na ideia de que a arte, como adjetivo, que é a gente confundir um pouco essa parada, e aí a gente parte por essas impressões, assim, do tipo assim, nossa, 20 anos, nossa, ou mesmo, nossa, tipo, essa imagem, mesmo a beleza, ela é É que assim, enganável. é admirável em si esse planejamento e esse Esforço. esforço durante 20 anos fazer, mas isso não garante que o resultado final vai ser bom, né? É o que a gente O falou no esforço em si começo, é né? admirável, né? É o que a gente falou no começo. A arte tem uma certa independência, né, do conceito do artista, das ideias Sim. do artista, né? Porque, senão, o que você faz? Esse é o poder do storytelling, né? Por exemplo, quando eu falo assim, você sabia que o cara do KFC começou a fazer frango com 50 anos? Você fala, puxa vida e tal. E aí, quando você vai comer, você não consegue mais ignorar essa informação depois que você vai... Sim. E aquilo Pro faz bem parte ou da pro mal, né? experiência. Por bem ou por mal. Você podia falar, porra, podia ter ficado em casa, né? Costurando. 50 anos não tem nada para fazer, cara. Mas o esforço, tanto que isso chama em ciência comportamental a ilusão do esforço, né? Porque quando você vai naquelas pizzarias e você vê o cara fazendo, isso te acalma e assim, porque você está vendo que a coisa está sendo feita, mas você também tem a ilusão do trabalho, quer dizer, tudo aquilo que acontece, os processos, Sim. em vez de você ficar na mesa esperando, né? Então eles fazem aquela É por mesa isso que, sei lá, uma cápsula de comida, ainda que ela seja incrível e deliciosa, não tem nenhuma. É igual mano, assim. Você ficou doente, aí a sua mulher, né, sua mãe, sei lá, chega e fala assim: eu fiz uma sopinha para você e é um miojo.
Você entendeu? Tipo sim, assim, sim. Você não vai você não melhorar, me vai ama? piorar. Eu tô morrendo. Você não ficou Cara, 3 horas descascando batata? Eu palestrava muito nessas paradas de fotógrafos e tal, evento, assim, e tal. Uma vez eu tava num evento, e aí um fotógrafo falou que entregava todas as fotos do casamento em 5 dias. Que é um E, para período. quem não sabe, né, Fica aí. uma entrega de fotografia de casamento com a vagabundice padrão de um fotógrafo de casamento vai demorar 3 meses. Depois ele liga oferecendo um álbum. Exatamente. Aí, se prepara, Rafa. Não sei se vai utilizar desses serviços, mas... Vou fazer com Bom, inteligência aí, artificial. o que ficou muito conversado seria cômico se não fosse trágico. Eu imagino que você faça isso mesmo. É, E aí, ele falou, eu entrego em 5 dias e tal. E um gringo não estava entendendo direito, a gente estava traduzindo para ele assim. Ele falou, quê? Ele tá falando sério? Em 5 dias? Aí daí ele falou, pô, eu gosto, porque não sei o que. Ele falou, não, cara, para com isso. Ele falou, por quê? Daí ele falou, a gente achou que você estava impressionado Velocidade. com a velocidade ou mesmo com a qualidade que fosse entregue, porque a qualidade é meio igual, assim, Sim. sinceramente. 2 dias de trabalho você entrega um casamento de fotografia, né? Uhum. E aí ele falou, não, cara, porque imagina que você chega num restaurante e tu paga, tipo assim, R$ 1.000 num prato. E aí você fala assim, eu quero, sei lá, uma macarronada, sei lá. Aí o cara vira de costas tipo, em 10 segundos o cara entrega pra ti o prato. Tava no Aí tu fala, micro-ondas, né? peraí, eu paguei 10 mil, eu paguei R$ 1.000 esse prato aqui. Não, mas é delicioso, pode comer. Não, 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 não. Eu não paguei só pela comida, Exatamente. eu paguei para ela demorar. Então, tipo, o lance da fotografia, o que ele falava muito era porque não tinha esse esforço aparente. Uhum. Exato. Isso faz com que a gente tenha, porque a gente tem uma noção de que o tempo custa, né? Sim. Então, assim, ainda que o cara parafuse em 1 minuto e resolva o problema, não interessa. A gente sabe que o tempo. Pô, velho, seria muito injusto, né? Até, tipo, o cara que gasta 1 minuto, que um cara gasta 1 ano, ele cobrar a mesma coisa só porque eles fazem a mesma coisa, sabe? Exatamente. Tipo, existe uma questão de tempo ali e que o AI, ele rouba muito com relação a isso. A gente faz uma pintura em segundos, né? Uhum. Exato. E Eu acho assim, que existe uma desvalorização natural no E trabalho. também pela quantidade, naturalmente, que assim, agora Sim, tanta coisa sendo feita que assim, eu vejo um negócio lindo. Só que, sim. eu admiro por 5 segundos É. aquilo, né? Um negócio que Mano, se e fosse assim, antes ia ser, caraca! esses filhos da puta, eles são tão banais que eles não conseguem gerar uma imagem só, eles já te geram 3 já de Ah, uma vez. Ou 4, seja, assim, ou né? seja, tipo assim, como pra gente isso aqui não é nada, toma 3 aí, É. vai, tipo, Não, e assim, se ele já demora se 10 desvaloriza. segundos, você já fica irritado já. Ô, tá demorando essa porra, hein, cara? Né? Porque, porque Essa assim, pintura inédita, é, hiperrealista, né? quer dizer, não dá nem tempo de tirar a tinta do tubo se você for pintar, né? Não. E o cara tá reclamando disso. Mas eu acho que, como hoje a gente privilegia a velocidade, né, como um ideal de vida, né, do tipo, tudo que Sim. é rápido é bom, Uhum. né, então a sua própria cabeça começa a criar um outro tempo ali, né, mas Em Não, mais ou geral, menos, né? cara, Mais ou calma, menos, os né? 3 ao mesmo tempo, não, eu vou brigar para falar. Eu vou ficar falando Pode até falar. vocês desistirem. Não, já É, ganhou. o que me preocupa muito mais nessa questão toda. Putz, peraí, eu pensei mal a frase. Vou tentar de novo. O Vou cara manter o roubou a monopólio. fala, Vou ele manter o roubou a monopólio. fala. Eu vou falar. Eu vou tá. falar. O que me preocupa mais. Calma aí, Matheus. Aí tu me Eu, ferra. vai lá. Vai, Gerê. O que me preocupa mais não é essa. Enfim, se é arte ou não, se vamos usar de AI ou se vamos usar de gente. O que me preocupa mais é como isso está afetando as pessoas, né? Uhum. Tipo, se a gente está desvalorizando cada vez mais as coisas, enfim, banalizando tudo, ficando viciado cada vez mais nessa novidade, né? Preciso de mais, preciso de mais, preciso de mais. Esse efeito colateral da coisa é o que realmente me preocupa, né? Porque Sim. se AI vai substituir ou não, sei lá, enfim, me parece uma questão menor.
Sim. Até Tem porque, assim, tem eu uma acho que coisa bem grave com isso, né? Que é o lance de, tipo, o porquê as pessoas continuarão fazendo coisas, Uhum. Sim, Sim. sim. né? E, Sim, isso tipo, também. porque assim, você pensa, o cara pinta um quadro, por exemplo, o Caio, né? Que é uma pessoa comum para todos. É, ele pinta um quadro Não vamos fazer e, propaganda cara, gratuita, não, viu, Caio? Caio.Pacela, Isso, no pronto, tá Instagram. faltando isso. Pronto. É. Então, assim, é um artista incrível, um dos caras que, poxa, velho, sei lá, eu acredito muito no trabalho dele. É, e, cara, eu acho que, assim, o trabalho dele costuma ser realista, assim. Ou algo parecido com o realismo, mas que, assim, ele pode ser, eu acho, muito próximo de ser reproduzido por uma inteligência artificial, muito próximo. Você acha que ele é Tipo, mid-journey-visável? eu acho que ele é Mid-journey-izável. mid-journey visável, sim. Infelizmente. Agora, Pô, assim, a ideia dele não, entendeu? Assim, a É, experiência de estar de frente com o quadro, isso é outra coisa uhum. importante, né? Ah, sim. O Midjourney ainda não pinta. Ainda, tá? sim. Né? Ele ainda não tem, Hum. não é 3D, Então, né? Você não vê a cara, grossura da pincelada. Mas, Pode terminar aí. só para encerrar esse pensamento, a minha questão é quando as pessoas olharem para isso e dizerem assim: ah, eu sei fazer também. Porque isso não tem a ver com a obra mais, mas tem a ver com o que o direito está falando, com a insensibilidade que isso pode gerar nas pessoas, Sim. né? E aí eu acho que a gente volta de novo para a questão da redenção, sabe? Que eu acho que é a única coisa que você não teria assim, que você poderia diferenciar de alguém querendo gerar. Por exemplo, o trabalho do Caio, ele tem uma pincelada que lembra muito, eu acho que ele vai, se ele ouvir isso aqui, ele vai se sentir elogiado, a do Lucian Freud. Lembra um pouco, né? Acho que você conhece, né, Rafa? É. O trabalho do Lucian Freud. E, então, Pra quem assim, não se a gente sabe, quando coloca... no Stable Diffusion lá dá um negócio errado e sai aqueles bonequinhos meio monstruoso e tal, é Parece o igualzinho. Lucian Freud. Tipo assim, é uma pincelada que é mais carregada, a luz é mais feia, né? É muito Sim. interessante. Inclusive, pesquisem o retrato que ele fez da rainha da Inglaterra, que é incrível, que ela devolveu. Só se você soletrar, bicho. Lucian Freud. Eu- Lucian Freud de Freud Ah, mesmo. Ele agora é eu consigo. parente do Freud, inclusive. E então, assim, eu sinto assim que a arte ela vai ficar, como tudo que tem acontecido, ela vai ficar cada vez mais difícil de ser tipo assim, vai depender de mais sensibilidade, assim, sabe? Porque a partir do momento que a arte virou um adjetivo, a gente já começa a brigar com isso, sabe? Sim. É, ou a beleza começa a transformar aquilo em arte ou não, sabe? Sei lá, velho, eu tô muito no meio da arte moderna e eu sei que é ridículo o que as pessoas têm feito, sabe? Antes, esse problema já é velho, entendeu? Sim. Sim. É assim. Eu não sei, eu pensei que você ia terminar de pensar. Não. É que você É que falou. eu achei Esse que você tava com problema uma já é cara. velho. Aí Não, é você que eu achei que parou tu ia do já, nada. tu ia já entrar, assim, achei que tu ia vir É, de eu pensei carro em que- cima. Não, mas o que eu estava falando é que o que eu queria falar quando você estava comentando sobre essa experiência do público e tal. Eu escrevi num artigo que, para mim, parece que vai haver uma diferença como há nos produtos hoje, né, entre normal, né, orgânico e né, com agrotóxico, né, assim, com pesticidas. Eu acho que vai ter um conteúdo sintético, que é esse da inteligência artificial, e vai ter um conteúdo tradicional, porque é Eu não acho. natural eu acho porque assim é natural que haja uma reação a isso. Então, do tipo, eu conheço pessoas que trabalham em agências que falam assim: aqui a gente não faz nada com inteligência artificial, aqui é 100% gente, né? Vai ter que vir com selo, né? AI free. E assim, porque, e aí fazendo essa É bom comparação, isso aí, né? é bom pra caralho isso aí, inclusive. Hum, hum, Fazendo essa comparação, né, eu acho que até no caso do marketing a gente vê bastante isso. Há pessoas que não querem que você faça nada usando inteligência artificial, que é mais uma sinalização de virtude, né, do tipo, uhum, assim, aqui a gente é 100% gente mesmo, né, e tal, né, e do que sim. exatamente esse negócio, quer dizer, então beleza, então vem aqui e fala a diferença desses dois textos ou dessas duas imagens para mim, Uhum, né? sim.
e que tem a ver com o prestígio. E eu acho que vai ter essa questão sintética. Talvez a gente tenha, sei lá, apresentações de artistas de inteligência artificial, Museu da Arte Artificial, você entendeu? Eu acho que vai acabar virando, mas eu acho que o nome é horrível para marketing, você entendeu? Coisa artificial nunca soa bem, né? Eu acho que ChatGPT, por exemplo, é um dos piores nomes que eu já vi de Nossa, é horrível, produto. cara. Sim. Você vê que é uns caras da informática, sabe? Aqueles malucos, né? Não teve nenhum apreço por qualquer naming, né? Mas assim, eu acho que realmente vai ser a diferença. E acho que o público pode avaliar isso diferente, né? Porque mesmo assim na arte moderna você tem esse público que gosta de saber que está comprando algo chique. Talvez as pessoas também gostem de saber que estão comprando algo sem inteligência artificial, né? Você entendeu? Porque tipo, quando você vende um Eu quadro discordo, famoso, cara. né? Um quadro chique, a pessoa se fala assim, não, esse aqui é o artista tal, então ela compra o discurso de que aquilo pode ser feito com, sabe? Então é difícil saber, né, o que vai acontecer, mas pegando o que já aconteceu, isso é muito comum, né? Tem uma reação muito agressiva em relação a alguma coisa, aí isso divide em dois grupos, o grupo que é de um lado, né, adora o que faz e é contra tudo que o outro faz. Então, eu acho que se isso acontecer não seria nenhum, né, nem estou fazendo uma previsão ousada, estou fazendo um negócio extremamente conservador aqui. Mas, Olha, de fato, cara, as pessoas, se elas já têm menos sensibilidade a algumas coisas, até por causa dessa questão do tempo, né? Aquele negócio que a gente já viu, quer dizer, o cara, né, começa a assistir um podcast e vê uma TV ao mesmo tempo e vai correr e tal, né? Até que o podcast não é aula, tá, gente? O podcast não é aula, tá? Assim, o podcast para mim é um negócio que você ouve enquanto você faz uma tarefa de baixa atenção, sabe? Você vê alguma lava louça, alguma coisa assim. Mas ninguém deita no sofá e fala, vou ouvir um podcast. vou botar um vinil do podcast. As melhores do Joe Rogan, né? Então, assim, eu acho que vai acabar virando isso, assim, né? Mas as pessoas ficam realmente mais insensíveis pelo volume, pela velocidade da coisa, assim, né? Olha, fala aí porque você discorda. Eu discordo. Porque para mim, a questão não é... Cara, eu discordo porque é o seguinte, tipo assim, não tem eu pensei como que ele ia falar, discordo diferenciar... porque eu discordo, é isso. Não tem como diferenciar, por exemplo, qual que é a diferença entre alimentos orgânicos e alimentos ultraprocessados, por exemplo? Marketing, principalmente, faz essa Não, diferenciação. claro que não. Eu sei, eu tô falando. Não, é o efeito. O que eu quero dizer é assim... Na coisa em si, né? Não, claro que existe uma diferença É real. o efeito que isso gera, né? Sim. É o efeito que isso gera. As coisas só têm efeitos diferentes. O que é ultraprocessado vai te fazer pior, vai ter gordura saturada, trans, caralho. Enfim, vai te fazer mal. A outra não. A outra é mais próxima da origem, digamos assim. Sim. A arte artificial, a arte de inteligência artificial não é assim. Esse, para mim, é o ponto. Tipo assim, você pode ter arte de verdade sendo feita com inteligência artificial, que é diferente de você ser ultraprocessado. E eu acho que essa talvez é a maior dificuldade, cara, porque se fosse uma coisa tão objetiva, então, por exemplo, no final, tipo assim, no final, você está sempre sendo enganado pela inteligência artificial. Não é, isso não é fato. Você não tem uma consequência, você não tem um efeito. Mas será, cara? Será que o espiritual não vai afetar em nada? Então, aí que tá, mas o espiritual, ele pode... se você pensar na arte de inteligência artificial como uma ferramenta, ela pode ter espiritualidade. Esse é o ponto. Não, mas o que porque eu tô ela falando é só uma técnica, entendeu, Gerê? Tipo assim, cara, essas velhinhas, elas podem tocar você de alguma forma. Porque a gente pode, né, demonizar isso aí, achando que, tipo assim, que é desumano. Na verdade, não é desumano, entendeu? Não, tipo, aliás, ele pode não ser desumano. É isso que eu tô te falando. Eu acho que é uma técnica. Ele não é uma origem, entendeu? Sim. Eu acho que essa para mim é a maior diferença. Sim, não, mas o que eu estava falando da coisa de ter público não faz. Assim, eu entendo a diferença objetiva da coisa, quer dizer, né, o efeito pode vir a ser o mesmo, mas a questão é que o prestígio que isso tem, quer dizer, como as pessoas valorizam isso, é que pode ser manipulado, assim como no marketing tem isso aí. Então, por exemplo, o leite de amêndoas não é leite.
Não tem como ser leite. Mas se eu falasse que era um extrato aquoso de amêndoas e outras coisas, seria extremamente ruim para vender. Eu nem estou falando se faz bem ou se faz mal, ou se objetivamente é diferente. Eu estou falando que você vai ter... No caso da amêndoa, eles fazem o contrário, né? Então, eles pegam o prestígio que o leite tem normalmente, como algo saudável, e falam, ó, é leite, mas só que de amêndoas. Mas o leite só é de mamífero, né? Sim. Então, no caso da arte, né? Aí você vê assim, ó, arte, que é Então, algo mas eu não acho prestígio. comparável por causa disso. Porque para Não, mas mim é tanto como faz. se a amêndoa pudesse de fato ser um leite, entendeu? Com Então, todas mas as propriedades. eu entendi isso. Mas eu estou falando Entendeu? assim, mesmo que seja assim, o prestígio de ser leite de amêndoas ou ser de arte de inteligência artificial é outro problema, porque tem a ver com como que você comunica aquilo socialmente. Entendo. Você entendeu? Não, Então, tipo quanto ao assim, prestígio, eu concordo super. é, Eu acho que isso pode ter. O que eu não acho é tipo, que se você vai na casa de alguém e vá. a pessoa fala assim, eu comprei esses quadros, aí todo mundo, nossa, o cara é um colecionador com inteligência artificial. Aí todo mundo já fica, ah, mano, você pegou o bagulho, imprimiu e botou aí e tal, não sei o quê. Então, tipo, não Ou importa se é bonito, porque a questão é que o prestígio que uma arte tradicional tem é muito maior hoje, né, do que o de uma inteligência artificial. Então, tipo, né, você não consegue se mostrar com arte de inteligência artificial como a gente está falando, assim, né? Tipo, mas quem que é o autor, por exemplo? Será que, esse é tipo outro assim, vamos problema, supor, esse é outro se você problema. então vamos supor, se você mostrasse essas obras da tua casa para alguém, e daí Sim. você dissesse, e aí que eu acho que é a parada, velho. Não, Que é que é, a autoria para mim faz parte do prestígio também, porque se eu falar que é feito, né, por fulano de tal, ou criar uma sim, história, você vai achar mais legal. por exemplo, eu acho que daqui a pouco esses caras vão começar a surfar. Banksy deve provavelmente tá gastando tempo no Midjourney. Não duvido, tá Você tem ligado? alguns É clipes bem a já que cara dele. fizeram, né? É que o Não, tô grande dizendo lance. de gente muito prestigiada, entendeu? O Sim, Banksy é o maior artista de arte contemporânea do nosso século, cara. Tipo, eu não sou muito fã dele, é... não. Sim, também acho. nossa, eu gosto bastante. Mas a minha questão é, o que que vai acontecer quando esses caras forem? Será que a gente vai diminuir o prestígio deles? Sim. Será que nós vamos conseguir nos igualar a eles? E aí que eu acho que não, entendeu? É, Porque, assim, a obra desses caras e a arte moderna, ela é muito mais forte nessa questão, né, de priorizar a ideia do cara do que, de fato, aquilo que Uhum. é produto. Será que a gente não vai começar a ter um efeito contrário de valorizar o ser humano? então, é o que eu também acho. Eu acho que isso vai acontecer por causa dessa diferenciação de prestígio que há entre um tipo de arte e outro, você entendeu? Porque você falou da questão da autoria e assim, uma informação, né? Então, quando você gera arte pela inteligência artificial, essa, esse criativo, essa ilustração, enfim, ela pode ser usada comercialmente, mas você não pode dizer que ela é sua. Olha que louco. Porque as pessoas que fizeram quadrinhos, por exemplo, não conseguiram registrar. Porque, tecnicamente, assim, a arte com inteligência artificial é baseada em outros artistas, em modelos de outras imagens, às Uhum. vezes que foram pegos sem ali Sim. acessando os Pode ter direitos algum autorais. fragmento igual, copiado. Que a gente faz também, tá? Mas assim, não é sua, não é autor, né? Assim, no sentido legal da coisa. Sim. E aí a gente pode, assim, né? Fazer Ah, até e de uma. fato é confusa É confuso, essa cara. definição aí da autoria, né? Não, Não é muito tão confuso. na lata, não é tão Porque na se a lata. gente E também pensar não é de bem, agora, né? Ah, porque se a gente pensar bem, o artista até o século XIX, até a criação dos direitos autorais, ele não era autor, né? Tanto que o Miguel de Cervantes, quando ele escreve o Don Quixote lá no século XV, XVI, né? Uhum. Ele escreve a primeira parte, ele demora muito tempo para fazer a segunda. E aí uma outra pessoa pega e fala assim, quer saber, eu vou terminar. E começa a fazer e as pessoas começam a ler, assim, é a uhum. história do Don Quixote, mas é outro autor. Uhum. E aí, tanto que no começo do segundo livro, ele começa assim, né, dizendo que os diabos leram a segunda parte e acharam muito ruim e tal, e ele decidiu escrever a segunda parte. É só quando você tem editora, você tem todo um aparato comercial e de comunicação, que os autores passam a ser, digamos, estrelas, assim, né? Tanto Sim. que o Beethoven, tem uma história famosa, né, do Beethoven e do Goethe, porque eles iam se encontrar, e aí o Goethe, eles estavam tipo numa praça assim, né, eles caminhando, tipo uma cena de filme, e o O Goethe Beethoven... é o Goethe? É, o Goethe, é o Esse Goethe. mesmo. Eu sempre li Goethe. A informação é Goethe, tá? E daí
o Goethe, né? O Goethe, ele se dobrou, né, para falar com as autoridades da época, né, cumprimentou os aristocratas lá que estavam na praça, não sei o que, antes de falar com o Beethoven. Aí o Beethoven virou as costas e foi embora, né? Porque ele falou assim que jamais, né, um autor, né, deve se dobrar às autoridades, né, da época, né, ou às legalidades, né? Então, tipo, ele deu o maior ato de independência artística, era um negócio assim impensável antes disso, Uhum. porque você dependia dessas pessoas para sobreviver, inclusive o próprio Goethe, né? Sim. Então é outra coisa, assim, a inteligência artificial, ela também dá uma, se vier a vingar isso aí, né, ela, como, né, meio de ganhar dinheiro, né, porque o artista gosta de dinheiro, a gente acha que o artista gosta de arte, mas o artista gosta de dinheiro, né? E a gente que gosta de arte, a gente que não é artista que gosta de arte. É. O... Eu ia tentar defender, mas não, vou não. Mas se isso vier, né, assim, cara, eu acho que dá até mais independência, porque se você pensar bem, barateia muito o modo como você produz arte em volume e tal, mas aí a gente cai naquele Sim. negócio do sacrifício, as pessoas começam a perceber isso com menos valor, né? O que quer dizer? É Lembrei. o que a gente precisava. Precisava só organizar, né, para as Esqueci. pessoas. É só isso. Então, os argumentos contra, então, né? Acho que assim, tentando, pelo menos encaminhando assim para uma conclusão, né? Por exemplo, a gente falou que a arte, então, é diferente de outras coisas, né? A arte existe, né? E ela vai, ela vai, tem um A gente limite. conseguiu concluir, foi tipo o básico do A gente básico, concluiu o né? negócio, a arte existe. O Obrigado. básico 1. Mas assim, a gente viu que a falta de intenção não é exatamente um meio de excluir, não é se é arte ou não. A gente, sei lá, Não, a Sei inteligência... lá, eu fiquei confuso com isso não, aí Você ainda. ficou peraí. confuso? Você acha que, Não, a tipo... falta de intenção torna aquilo sem ser... Não, aquilo não é arte, sem intenção não é arte. A gente Então, pulou mas isso a aí. inteligência artificial tem intenção. Você quer criar alguma coisa. Ah, Sim, não, tudo bem, tudo bem. É. tá, Ah, tá, entendi. mas Do aí argumento, você tira, tá dizendo, né? mas tira a pessoa dando prompt, então. E bota só, tipo assim, a gente só pedindo para inteligência artificial fazer uma arte. Faz uma arte, inteligência artificial. E aí? Artificial. Ela até Não é faz. arte. Ainda Mas tem. aí Não é vira arte. só. Aí Vira. daí já não é mais arte. Na minha Eu opinião, acho não. que o Mas, prompt isso é hoje muito doido, né? é muito doido, porque tem uns Então, caras. para dizer que a arte não basta a forma final. Tem que ter alguma coisa além da forma final. Então, essa é a questão, né? Beleza, forma e intenção. É, E intenção Sim, não, sim. o redenção. Matheus está insistindo nessa forma do Scruton aí. É Mas que é difícil essa parte, né? Porque eu aí acho que tem a sempre aquela redenção é um assim, grande problema nisso aí, né? Tipo, principalmente O quê? a definição de beleza também pode ser problemática, né? Assim, nesse sentido. Por exemplo, as obras do Lucian Freud são bonitas, você entendeu? Em Não. algum sentido, você entendeu? Então elas Não, não são artísticas. O Roger ah, Scruton acha que Lucian Freud não, não é um artista. É, eu Eles acho o inclusive, Scruton são muito ingleses, né? O novelinho, Lucian Freud é assim, sei inglês lá. também, né? É, Eles é, podem brigar lá. então, assim, é que tem essa questão artística que, assim, a gente não pode ignorar, né, que existe uma questão do próprio prestígio que o artista tem no meio, que acaba criando, não precisa nem falar do prestígio, aliás, se a gente pegar esse pré-século XIX, o artista ele é um funcionário, né? Tipo assim, o Bach lá, por exemplo, criava obras de encomendas, assim, Sim. que é um negócio que, bom, assim, o artista hoje pode até pensar em fazer alguma coisa assim, mas a imagem artística que ele tem na cabeça é de um cara inspirado, né? De um cara assim, né? Que vive para expressar os seus dramas e tal, não sei o quê, né? Que é uma imagem extremamente romantizada e no sentido literal mesmo, de romantismo do século XIX. Sim. Então, assim, eu vi algumas pessoas criticando essa falta de emoção, assim, que possa ter, né, na inteligência artificial e de independência, assim, do artista, mas nunca teve, entendeu? Assim, nunca existiu Não. isso, né? Mas a falta de o que o Gere falou é legal porque assim algumas pessoas estão propondo assim fazer prompts, por exemplo, com a voz. Faça a imagem tal coisa. Ainda usa a linguagem, mas ela vai ficando cada vez mais simples. Você entendeu? sim, Sim. Daqui a pouco, sei lá, você pega a sua mão aqui, vai ser touch, né? Sei lá. sim. Não, e, cara, assim, a gente vai atingir níveis de personalização bizarros. Exato. Tipo, eu não tenho. Isso é muito bizarro. Tipo, mas, pra mim, a parada é. Nesse nível de personalização, vão se diferir muito mais ainda a questão da intenção.
Sim. que para mim é um fator, porque assim, aí que tá. Se a gente encara como ferramenta, me repetindo aqui, a gente, a gente consegue entender que isso pode não ser arte. Entendeu? Pode, pode. Assim, eu acho que uma dificuldade que os artistas têm é que, por exemplo, é muito difícil criar personagens coerentes no qualquer ferramenta. Não importa Ah, a quantidade de domínio que você tem. Então, é que assim, eu vejo isso como uma mas isso é o dificuldade por enquanto, né? Tipo assim, por não dá enquanto. para saber que isso é uma Exatamente. limitação Por Exatamente. absoluta. enquanto. Por Não enquanto. parece ser uma limitação absoluta, inclusive, né? Parece Não, que vai evoluir Não, mais. daqui a Sim. pouco. Parece que isso aí semana que vem Exato. vai ser resolvido. Então, Sim. e aí tem esse negócio, né? Que é A gente não sabe o limite ainda, né? que é uma Não. mitologia da própria inteligência artificial, que é bem parecido com o comunismo, né? A gente ainda não sabe como vai ser, mas quando chegar lá vai ser lindo. E assim, É. sempre vai ser no futuro. Cara, Sim, não, mas a diferença é que a futuro gente será está incrível. vendo a evolução da inteligência artificial, pô, ano após sim. ano, né? Não, e Comunismo, a mesma tem merda uma faz questão tempo. escalonável aí, né? Que é óbvio, né? Uhum. Então, É Sim, óbvio, cara. porque, vai por melhorar, exemplo, vai melhorar. A É, gente não sabe o teto, mas que vai melhorar, sim, vai. sim. E a gente, de novo, não sabe ainda a adoção do público a isso, porque parece que muita gente está falando Sim. disso, mas são poucas pessoas que estão é, Sim. assim, estudando e produzindo alguma coisa relevante com isso ainda, né? Tanto Pô, que mas no já caso faz de tempo que a gente está adotando uns negócios muito toscos também, né, cara? É difícil de achar tipo a que, Alexa, né? Assim, cara. é inteligência artificial, mas é um lixo. Não, e mesmo o TikTok lá, você tá vendo uns negócios muito toscos. Não consigo acreditar que, de repente, a pessoa diz, oh, isso aqui é inteligência artificial, vou largar o meu celular. Tipo, Sim. cara, Skynet, né? Os Ah, caras. os moleques lá de 13 anos, né? Tipo, viciadão no negócio. Aí se vier conteúdo bom de IA, vai nem perceber, vai nem sentir. sim. Assim, A Eu gente, fico às vezes me talvez. perguntando, sabia? Essa coisa do tipo assim, será que isso aí não é tipo essa hype? As pessoas estão ávidas por uma Hum, nova hype, né? Isso hum. aí é um negócio que é bizarro. Mano, estamos. Vou colocar uma placa assim na internet, que é estamos há 28 dias sem falar de metaverso. Hum. que, Cara, não se fala mais de metaverso, cara. mas Tipo essa assim, era tipo era assim, muito nossa, tá PlayStation 1, sabendo né? que a TIM abriu uma loja no metaverso? Cara, foda-se, mano. É horrível, é uma experiência Ai, terrível, nojenta. cara. Não, nossa, tem um amigo meu que usou o metaverso. E, cara, você não vai acreditar. Ele conseguiu uma moeda na loja da Amazon. Tipo, É, cara, foda-se, velho. Hoje em dia, isso não... cara, ninguém nem quer saber disso, tá ligado? eu não vejo a hora Então, de chegar em assim, casa e logar no meu Second Life. às vezes eu fico me questionando, tipo, se isso não é uma grande hype também, sabe? Tipo, Pô, antes de mas. ligar aqui, eu fiquei, será que a gente não vai, semana que vem, não vai ter mais Midjourney, não vai ter nada? Eu vou falar, lembra aqueles Acabou. caras que faziam umas Não, imagens não meio tem como, toscas? cara, não tem É, como. Mas eu acho que Realmente, não. isso Eu acho realmente que não não. tem Eu tô como. falando só Não pra tem dar uma como. pimentada, mas assim, você entende que, tipo assim, a galera criou um Porque negócio no metaverso Mas o que era um próprio negócio metaverso, ele bizarro. ainda é tosco. Imagina se fosse bom. nossa, ele é muito PlayStation 1, né? Cara, é Ah, muito ruim. É muito ruim. imagina se fosse Sabe o que é bom. ruim? Você Parece que é entrasse de lá e fosse propósito de tão ruim que agradável. é. Oi? Mas sabe, se você entrasse num negócio lá e fosse agradável, aí já não ia mais ser tão Eu acho descartável, que né? talvez a hype tenha caído, porque, tipo, todo mundo falou, nossa, metaverso, metaverso, É, metaverso. A hora que chegou lá, falou, Era muito exatamente. tíbia, era uma e, qualidade muito e tem uma ruim, É. cara. cara, o metaverso tem uma Hum. cara de que faltam, tipo, 200 anos pra ficar bom, né? Sim. Faltam as placas da Vai Nvidia, ficar assim, né? mais Você ou vê que- menos, tá ligado? É, Pô, é muito ruim aquilo, velho. Puta que pariu. mas o caso do metaverso também, assim, é que tem essa questão, né? Quando você vai fazer essas testes de adoção de produto, a parte de adoção é muito difícil, porque todo produto precisa de né, dos early adopters, né? Que é mais ou menos Aham. como aconteceu com o veganismo, né? E aconteceu também com os Crocs. Quer dizer, você precisa, Ótimo você ter colocado as duas né? Você coisas um do viu lado do outro. dois exemplos muito bons. Para as Veganos, pessoas, usuários de Crocs. para mim é usuário de Crocs. E, tipo assim, parece Ai, que um caralho, monte de velho. gente começou a usar, mas na verdade foi um grupo muito específico, planejado ali, e que assim, começa a postar foto e de repente você fala, então o ponto do ridículo já É passou. meio normal Hum. isso, né? É. E aí você precisa dessa adoção. Tipo, no metaverso não teve ninguém assim adotando. E outra, como que você mostra a sua adoção, né? Porque você coloca o negócio, só você vê. Você entendeu? Não, é ridículo, né? Não tem como, é muito Eu difícil. fiz um filme de metaverso, Ah, que é era do verdade. GTA RP. Ah, não, então. E,
Cara, sabe o que eu perguntava pro cara? Eu fiz um vídeo talvez a maior estrela do metaverso. Eu falei, deixa eu te perguntar uma coisa, cara, me responde um negócio. Vocês têm a oportunidade de fazer qualquer coisa. Tipo assim, vocês podem fazer qualquer coisa. O que é o ser humano? Não sei, o ser humano pode ser uma bola de basquete. Não. Sabe o que eles fazem? Eles fazem um ser humano bípede, com polegares opositores, que precisa trabalhar. Essa é a pior. Essa é a pior. Precisa trabalhar. Os caras cumprem 8 horas de trabalho no metaverso. Ah, vai tomar no cu, cara. Eu falei, você voa? Não, não voar, não pode. Quer dizer, vocês querem uma realidade que só tem é pior que essa aqui, desvantagem. cara. Só tem desvantagem. Assim, né? Tipo assim, cara, a realidade tinha que ser algo dispensável num lugar desse. Não, os caras. O que você faz lá? Ah, não, eu sou bombeiro. É bombeiro? Pega o cato Sim, eu sou latinha. bombeiro. Aí, cara, e tipo assim, eu falei, como é que é o bombeiro? Ah, cara, a gente tem que ficar lá no corpo de bombeiros esperando pra ver se vai ter algum incêndio, alguma coisa, mas são 8 horas de trabalho e tal, tem hora de descanso. Não, Pô, cara, sério? mas É verdade isso aí? É verdade. Eu tenho hora de almoço, tenho tudo. Tipo, eu tenho que logar e cumprir horas, senão eu sou mandado embora. Só que sabe o que é mais bizarro disso tudo? Só pra encerrar esse parênteses enorme? ditadura isso aí. É que, bicho, é tudo mentira. O cara nem bombeiro é. Nem fogo tem na cidade. Eles têm que fingir. É tipo um polícia e ladrão gigante. E sem desenvolver nenhuma habilidade, né? Porque Cara, o ladrão não você tipo corre assim. e tal, né? Aprende a... Enfim, a questão é a seguinte, é que, tipo assim, existem hypes que acontecem que, de repente, o mundo da internet centraliza naquilo que as pessoas são ávidas a qualquer hype que apareça, e, de repente, a gente vê que não é tudo isso. Eu não acho que o metaverso, que a arte por inteligência artificial seja exatamente assim, mas eu acho que haja ali um fogo de palha que vai tá nesse pico, né? Depois vai se estabilizar e eu acho que a coisa vai crescendo ao longo do tempo. Porque, assim, na verdade, que ninguém se interessa muito por fazer arte, sabe? Sim. Tipo, ninguém se interessa por fazer quadro. Aí a pessoa vai fazer. Eu conheço gente assim, que pagou lá, o Midjourney fez 2, 3, 4, usou uma semana, um mês, de repente falou. Foda-se. Foda-se, eu não quero fazer gente na praia, sabe? Tipo, eu quero jogar, sabe? Eu quero fazer qualquer coisa. Então eu acho que isso se substitui, vira um hobby. E daí esse hobby terminou muito rápido e vai ter gente que vai continuar fazendo isso, como tudo, sabe? Sim. Até porque, assim, né? A gente esquece, né, que a cultura ela é um negócio que depende do ser humano, né? Então, é a mesma coisa que aconteceu com a própria livraria Cultura fechando, né? E aí o pessoal falou assim, mas a arte vai acabar e tal, ou assim, o museu pegou fogo e tal, e a gente fala como se essa fosse uma preocupação diária, como se a gente estivesse participando da coisa, né? Temos que apoiar os artistas, ai meu Deus, o que eles vão fazer agora com os trabalhos, sem trabalho e tal, né? E assim, mas Sim. a gente nunca apoiou, nunca fez nada relevante, assim, você entendeu? Assim, É para ajudar os a história artistas. do óleo no Nordeste, né? Que daí, de repente, parem de transportar óleo pelo oceano e não sei o que, ninguém sabe nada disso, né? As pessoas não sabem bosta nenhuma disso, não sabem nem a necessidade disso, que elas têm proveito disso, e daí, de repente, não, centralizou-se que o problema do Brasil agora, e o Bolsonaro não olha, ele nem sequer passou de helicóptero por cima, sabe? Tipo assim. E assim, né? Assim, a pessoa que começa a produzir usando, né, a inteligência artificial, ela também, de certo modo, né, ela contribui para como posso dizer assim, né, o estado de acúmulo de coisas que vão ser dispensadas, assim, no sentido de, assim, ela produz mais lixo, né, nesse sentido, tornando, igual vocês falou no começo, né, tornando ainda mais difícil distinguir a obra, né, do artista genuíno, do artista tradicional, né, da obra artística, né? E assim, né, se ela não sabe fazer, essa é outra coisa que estava nessas críticas, né, dos argumentos contra, né, que era a falta de criatividade. Se ela também não tem essas referências, não tem nada artístico, ela também raramente vai se interessar por fazer isso, a não ser que seja por um fim econômico. O pessoal do marketing sempre se interessou mais porque, primeiro, né, no caso do ChatGPT, o ChatGPT é um modelo de linguagem, ele não é um modelo de verdade, ele não sabe identificar se a coisa é verdadeira ou não. Esse negócio que só o ser humano pode fazer.
Marqueteiro gosta disso porque marqueteiro gosta de explorar um ângulo para vender alguma coisa. Então, se é verdade ou não, é secundário. O importante é se isso é interessante, né? E mesma coisa com as imagens. Se é rápido e barato, é bom. É que eu acho que a gente não se preocupava antes com a inteligência artificial, porque ela só tirava emprego de trabalhador manual, né? Assim, que eram os caras que destruíam, né? Os luditas lá, que destruíam máquina de tecelagem, né? É que agora tá tirando o emprego do pessoal artístico e tal, né? E é por isso que... E eu acho que, né, cara, será que já tirou? Não, né? Cara, eu vi, assim, algumas notícias, que nem do BuzzFeed, né? O BuzzFeed tirando, acho que cortou em 1/3 os redatores ali pelo ChatGPT, mas Caralho. tudo bem que o BuzzFeed já fazia texto tipo ChatGPT, né? Sim. Então, assim, Então, isso que eu falei. ninguém vai sentir assim, falta, assim. Subiu o diferenciar nível, vai né? ser impossível. É mais fácil ter acontecido isso. Estranho dar uma melhorada. Pode dar Os uma caras devem estar melhorada. estudando. Mas, assim, você tem aquele caso da Netflix, né, que decidiu Tem que fazer pedir uma pro animação. ChatGPT, né? Me escreva, por favor, um texto ruim sobre tal coisa. Me faça um quiz, né? Mais engraçado, né? E daí o Netflix, né, que fez uma animação, aí tem algumas bandas que fizeram videoclipes, né? Então, assim, de novo, Pô, não Netflix, caraca. Netflix vai fazer uma animação. Porque assim, o vai Netflix fazer. não faz nada, né? Assim, tá Ele financiando. financiou uma parada. Blá, 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 blá. pra Netflix gente- vai fazer um Foi filme. o Netflix, Ai. o Wilson Netflix. Exatamente. Mas assim, existem, né? Mas é que aquele negócio, né, cara? Assim, sempre vai ter que, né, haver uma outra pessoa de bom gosto, vamos dizer assim, tá? O pessoal odeia essa palavra, mas é uma pessoa que tem talento e tal por trás de todas essas criações. As equipes podem ser menores, né? Eu acho que isso vai acontecer mesmo. Em alguns casos em que, por exemplo, que no mercado digital você tem, não é? Tipo, copy assistente, a pessoa que faz aquela pesquisa rápida ali e tal, né? Cara, honestamente, assim, você poderia substituir isso pelo ChatGPT com uma pessoa mais experiente. É que mesmo uma pessoa mais experiente é um pouco chato ficar mexendo lá e tal, né? Fazendo essas coisas. Não, mas é que, assim, eu acho que tem um problema de interface, que para mim, eu ia falar disso, eu estava esquecendo. O UX do negócio é muito ruim. Né? Gosto da O experiência UX de UI chat, da assim, coisa, né? assim. A de imagem É muito ruim. Stabilify é muito É. ruim. Tipo, todos são ruins. Eu acho que todos são ruins. Tipo, você não tem ali... Tem cara de coisa de nerd ainda, sabe? Muito E eu tech acho que guy, daqui né? a pouco vão encher de botão nessa porra, É. sabe? More cinematic, sabe? Eu acho que vai ter, sabe? Eu acho que vai ter more não sei o quê, sugestões. Pô, não tem essas Claro. coisas, entendeu? Sim. Assim, uma legal, acho que até para você, não sei se você conhece, chama Kive, que é para pré-produção, assim, você fazer mood board e tal. Essa é muito interessante, cara, porque Kive? Kive, K-I-V-E, Não. é muito interessante, porque ela pega várias referências de imagens aí de alta qualidade do cinema e tal. E aí você, por exemplo, colocar, eu queria umas imagens de cama. Aí você coloca cama e daí ela monta as imagens assim, até contribuição de Tá, imagem. já vi. É bem interessante. Mas assim, de novo, cara, serve para quem sabe o que quer fazer, né? Tem o Norbert Wiener, né, o criador da palavra cibernética e tudo mais, ele tem um texto sobre inovação e ele fala que... O cara tem... Quê? Desculpa. E daí... O cara tem no currículo dele, eu criei a palavra cibernética. O termo cibernético. Mas ele fala assim, né, que essa ideia de que as máquinas vão substituir o ser humano é mais ou menos a ideia do macaco e da, sei lá, vou atualizar, né, que ele fala máquina, né, de digitar, mas o do macaco e do computador. Então, se você colocar, tipo, 100 macacos digitando 24 horas por dia, daqui a 5 bilhões de anos é provável, estatisticamente, que eles escrevam alguma peça do Shakespeare ou a Bíblia, né? Mas aí você teria dois problemas. Primeiro que seria um tempo hipotético e imenso, né, para isso acontecer. Não, 5 né? bilhões de anos realmente é bem inviável, né? Eles vão comer o quê, dando. né? E daí, assim, porque tem gente falando assim, né? Não, no futuro não vai ter mais romancista, poeta e tal, a arte vai gerar tudo. E daí o outro caso é que, assim, quem que vai avaliar isso? Você entendeu? Depois que escreveu 5 bilhões de anos de papel, né? Quem que vai avaliar isso aí para ver se tem alguma coisa relevante? Então, sempre tem um ser humano do outro lado, né? Então, eu acho que, no fundo, existem altas expectativas em relação à máquina e baixas expectativas em relação ao ser humano. A máquina vai fazer tudo, a gente não vai fazer nada, a gente só vai... E eu acho que, em relação ao artista, isso é um negócio que as pessoas também não sabem. O artista gosta do processo. O cara que gosta de escrever, ele não fica tão fascinado. Sim, as pessoas não se lembram disso, né?
Assim, quando você escreve, você gosta do processo de encontrar as palavras, escrever, fazer Claro. algo bem feito. E não assim, pensar e aparecer um negócio, entendeu? Sim. Essa é outra coisa, acho que o próprio processo, que é o negócio que a gente falou, né, do sacrifício, de você mexer com a técnica, ele também faz parte do fazer artístico, né? Embora o Rick Rubin discorde disso, né? Mas, né, a pessoa, quando você começa a escrever à mão, é uma experiência completamente diferente de escrever no computador. Se você não fez isso, né, tem que fazer. Assim, inclusive, um teste para escritores, né? Isso é muito comum, os escritores, assim, quando vão, digamos, espraiar a mente, né? Eles fazem alguma coisa mais concreta, como cozinhar e pintar, porque isso tira você do mundo abstrato, né, do pensamento e traz para a realidade. Assim, Sim. essa não é uma coisa que não tem nada a ver com a técnica, assim, entendeu? Assim, só com o resultado, porque do contrário ele pediria um iFood, né? Então, enfim, vamos tentar. A gente falou tanta coisa aqui que mas o podcast não é aula, né? Eu já falei isso aí. Sim, sim. Em alguns momentos a gente esbarrou no tema proposto. Isso é fato. A gente até falou, a gente até Não, falou. a gente falou. Até falou. A gente até Falou. falou. Mas eu acho que, assim, em relação aos argumentos principais que o ChatGPT nos trouxe aqui, né? Eu acho que a gente passou por todos. É muito curioso que a gente está pautando o bagulho. Eu só achei que a gente ia passar por isso só. Estamos pautando o podcast por esse filho da puta. Eu fiz de propósito, né? Mas eu acho que a gente esbarrou em todos. Quer dizer, realmente, assim, a intenção não é um negócio artístico, a criatividade tanto faz, que é uma técnica, não é impessoal, né, no sentido de que, assim, né, não existe nada do cara que cria na arte, né? Porque eu acho que essa questão, você não consegue criar um estilo, tá? Mas a ferramenta permite que você misture vários estilos, que é igualzinho que você faz fora da ferramenta, né? Você começa a pegar coisa. Só uma questão de técnica. De técnica, né? E assim, eu acho que no fundo é até mais demorado. O que é difícil na ferramenta é a dose que cada estilo vai ter no resultado final, né? Porque no Foi o que eu Midjourney falei, uma questão de interface. Isso é uma questão de interface. É uma questão de interface. Porque quando você está pintando, fazendo uma coisa, você fala, eu queria só essa cor do fulano, eu não queria o resto, né? Claro que, cara, o Dolly tá bem interessante na questão de interface. Saiu 2, né? Assim, eu não testei tanto assim o 2, né? Você edita imagem, cara. Você seleciona... isso tem outros. Mano, você seleciona uma parte da imagem e fala, não, aqui vai ser nada. Eu quero tirar essa coisa daqui. Em Paint, né, chama, né? Isso dá para fazer. Assim, é aquele negócio, né? Assim, no longo prazo é difícil dizer o que pode acontecer em relação a todas essas criações, né? Mas certamente eu não acho que haverá, elas não vão ficar penduradas nas paredes das pessoas, assim. Pelo menos no curto prazo eu não acho que vai virar. Ou eu vou fazer. Já deve ter, né? Já deve ter. Sim. Gente... Eu vou pendurar umas. Mas assim, não levando a sério. Estranha, né? Isso. A gente estranha o Rafael. Você viu que ele se incluiu antes de você falar. Eu vou fazer isso. Mas eu acho que em relação, então, à arte, a gente pode dizer que ela é arte em alguns sentidos. Você entendeu? Ela pode ser. Ela pode ser arte, pode ser produzida como arte. O que vai determinar, talvez, né, a questão é o prestígio, que não tem nada a ver com ela, tem a ver com como ela vai ser comunicada. Porque é isso que quando tá falando da livraria cultura e tudo mais, a gente esquece que, por exemplo, a Mona Lisa, até os anos 50 e 60, era uma obra meio que desconhecida do Leonardo da Vinci. Desconhecida assim, só quem estudava. Não, era uma das, né? Tinha a Santa Ceia era mais famosa, por exemplo. Aí é quando ela foi roubada, ou aparentemente roubada, que daí o Picasso teve que até fazer uma nova versão, que daí, nossa, então olha só, a obra roubada, né? Mano, é bizarro isso, né? Porque, tipo, o Louvre, a Mona Lisa, né, cara? Exato. Bizarro, então, velho. Assim, a gente esquece que para as coisas que você admira, elas precisam de esforço. O ser humano ali que precisa, né? Assim, sim. Mas é que é importante deixar, assim, né? Que dentro desse conceito de arte que a gente está falando, o prestígio é diferente da arte em si, né? Sim, sim. Então, por exemplo, a Mona Lisa não se tornou mais arte, apesar das pessoas acharem que sim. Porque a questão é que existe a arte como adjetivo, vamos colocar assim, adjetivo englobando também a questão do prestígio, e tem a questão da arte em si,
como obra, né? Sim. E assim, as pessoas, isso chama a atenção de mais pessoas, aquilo de certo modo, né, monopoliza a atenção da Sim. mídia, né, ou de onde você vai. Porque até quando você vai fazer algum trabalho acadêmico, né, isso envolve aquilo que está na moda na academia, né, quem está pesquisando tal coisa. E aquilo também acaba, né, formatando a sua atenção. Mesma coisa em relação a filmes, né, tipo, se você não sabe que filme você quer ver, você não tem um planinho lá de cinema, você vai ver aquilo que é mais aparente, né, na sua atenção. Ah, todo mundo está falando do filme Menu, então eu acho que eu vou ver esse filme. Que não é nem todo Sim. mundo, né, mas ele Uhum. vem na sua cabeça, né, chama disponibilidade mental isso aí, quando você pensa em filme, né? E que é um filme ruim, eu achei muito ruim esse filme. Não Diga-se de assista, passagem. não assista, não vale a pena. O filme pode ser resumido assim: eu cansei de cozinhar e eu quero fazer algo de um jeito bem exagerado, assim, para provar o quão ressentido eu sou contra vocês que Ah, não mas sabem isso comer. aí, tem muito filme assim, né? Se tem cinema, deve ser na Coreia, na Argentina. O resto acabou, não tem mais. Não precisa mais ver filme americano. Acabou, porra. Acabou, fechou lá, agora é só fast food. Mas o pessoal vai achar que a gente gosta de, né, filme, né, antigo, preto e branco, japonês, né? Só se for dublado pelo Hermes e Renato, né? Aí a gente vê. Não, eu gosto. Aí a gente assiste. Mas basicamente eu acho que é isso, gente. Hum. Alguma coisa para acrescentar, para resumir? Eu acho que Eu tá. gosto da definição de arte do Tarkovsky, que ele diz assim: a arte é feita para preparar o homem para a morte. É que E isso não é aí? bem uma definição de arte, né? É uma Embora seja bonito. proposição, né? Mas é bonito, é bonito, é É bonito. bonito, É Não, bonito. não me entendam errado. é que eu É tô, bonito. sim. É, A gente tem 10 eu minutos. acho que Opa, ele 10 minutos. descreve, e começou. Nossa. Corre, Não, corre. mas tudo Eu, bem, eu não, não vou obviamente voltar, hein? não é Acabar esses 10 minutos, eu não volto. obviamente não é uma definição, mas assim, eu acho interessante pensar por esse meio, assim, porque eu acho que engloba um pouquinho do que o Scruton fala e tudo mais. Você pode linkar o artigo do Scruton aqui, é legal isso aqui. Sim. Não, assim, eu gosto mais da obra do von Hildebrand, né? O Dietrich von Hildebrand, que trabalha, ele tem 3 volumes sobre arte, na verdade sobre estética, né? E ele fala de alguma coisa parecida com essa no sentido de redenção ou no sentido de preparada para a morte, é que ele diz assim que a grande arte, ela revela uma experiência num sentido novo para você, de forma que aquilo fique memorável para quando Sim, você tiver experiências similares, né? Então, por exemplo, quando você passa por alguma coisa, na poesia isso é mais comum, né? A palavra, aquela ordem específica de palavras, ou aquele verso específico, ele meio que é uma matriz, né? Ele condensa ali várias experiências possíveis e elas explicam os seus sentimentos ou as suas experiências de uma forma mais profunda e precisa do que as suas próprias palavras. Então, é como se assim, é uma pecinha no sim. Lego da vida, né? Você colocou lá e essa Eu peça. entendo mais a vida a partir dessa experiência, né? Exato. Porque essa é a questão, né? Na vida você vive algumas coisas inexplicáveis, e aí quando você vai para a arte, elas explicam essas coisas, e daí quando você volta para a vida, você volta com essa explicação já integrada, né, no seu software, né? Por isso que o David Lynch é um gênio. E daí, assim, ela tem esse negócio, né? A arte explica a vida e a vida explica a arte ao mesmo tempo. Você não precisa escolher, porque as duas Sim. coisas acontecem ao mesmo tempo. Tem uma cena muito famosa no Ana Karenina, do Tolstói, que ele diz que o bebezinho. E, ó, como você não esquece nunca mais, é aquele negócio que a gente está falando, né, a forma narrativa parece ser o PDF da humanidade, né? Você salva tudo, né, que você vive nesse formato, né? E daí ele diz assim que o bebezinho enrolado no colo da mãe parecia um pão, sabe? Enrolado por fitas de corda, né? Por cordas. E aí ele diz que o bracinho, né? Parecia uns pãozinhos assim, né? E aí você nunca mais consegue olhar agora para um bracinho de bebê e não ver um pãozinho, não ver uma bisnaguinha ali, você entendeu? Então é uma experiência bocó, mas você percebe que ela se torna impossível de ignorar, né? Aquilo Uhum. assim acumula no seu registro de experiências, né, como uma forma de explicar aquilo, né?
Então, Sim. eu acho que se a arte de inteligência artificial fizer isso, poxa, então ela é arte, né? Mas o que a gente tem visto muito, eu acho que Ou são se usarem curiosidades. a arte, se usarem a arte para esse efeito, ou com esse efeito final, ela pode Sim. ser arte. O que eu acho que ainda é difícil é porque realmente falta esse controle mais fino do usuário apenas com a inteligência artificial. Tanto que às vezes você gera alguma coisa, vai ter que jogar no Photoshop para melhorar ali e tudo mais, e aí de fato já começa a virar um trabalho mais artístico, né? Eu vi pessoas Não, que, por mas exemplo, fizeram um interface. esboço, fizeram um Tipo, mais esboço. claro, mais escuro, mais grão, menos grão. é, Tipo, cara, a questão é que a gente tá numa estrutura ainda muito arcaica. sim. Se Não, você pensar, por exemplo, O cara, você Midjourney é pode. no Discord, não tem É nem. um absurdo isso, velho. Tipo assim, ele não tem nenhuma interface, ele tem, né? Não, É não, bizarro. e você tem que copiar o servidor para fazer privado ali, né? Porque senão você tá fazendo ali e tem imagem de outra pessoa indo, aí você se É perde, assim, né? horrível. Horrível. O bagulho Cara, eu já demorei era. muito tempo pra entender a interface do Midjourney, porque, tipo assim, abri o Discord, cara, não quero ficar conversando sobre inteligência artificial. Não, cara. Assim, o fato dele ter ficado famoso é um mistério ainda para mim. A não ser, claro, né? O lance de ser um dos primeiros, né? Mas as pessoas Uhum. insistirem só querer usar ele, para mim, assim, eu não entendo qual que é a É porque é fixação. barato, é barato. Não, mas o Stable É o mais Diffusion é de barato que tem. graça. O Stable Diffusion é de Não, mas ele tem graça. limite, não tem? Não, você pode instalar no seu próprio computador, por exemplo, e usar. Precisa ser uma maquininha um pouquinho melhor, né? Mas dá para você Hum. usar. Mas o Playground, que é o que eu mais uso, cara, são 1.000 imagens por dia. Poxa, é de graça, né? Caraca. Você, Sim. você tem que se esforçar. Eu só uma vez estourei, porque daí é só 4, né? Caraca. Calma, você estourou? Estourei, cara, eu tenho foto ainda, Parabéns. porque você vai gerando assim de 4 em 4, né? E tava rapidão nessa Uhum. época, né? Eu falei, O cara, Rafael não tá bem. É, cara, eu pratiquei, gente. Você está falando com um heavy user aqui, Não, né? você é um pioneiro no curso de IA, né? Então Eu li, tem que ter sido Pô, meses faça intensos, a né? propaganda aí, cara. as inscrições estão encerradas, galera, mas eu Não, vou mas deixar o link entre na aqui. fila de espera. Entre na fila de espera. Mas assim, a questão eu acho é realmente assim, dá para fazer umas coisas legais, bacanas, mas o que a gente vai saber é se realmente, né? Assim, o que eu acho é que vai virar uma ferramenta comum. Eu acho que isso não vai voltar atrás, as pessoas vão continuar usando. Mas a questão artística, de fato, vai depender do artista, né? Sim, a técnica está Será aí. que as coisas não vão começar a como é que é esse termo? Quando elas absorvem isso para dentro das suas coisas, por exemplo, o Instagram, por exemplo, absorver. Então, a Microsoft, agora você teve esses movimentos da Microsoft, do Google e outras, né? Assim, mas principalmente a Microsoft e o Google integrando isso nos seus produtos, né? Então a Microsoft falou que já vai integrar isso no Google Docs, então você vai ter um chat GPT no Google Docs. Então, é isso que eu quero dizer. Então, assim, o Google quer colocar no buscador e tudo mais, mas Talvez assim, por isso que seja uma estrutura arcaica, porque eles querem, na verdade, ser absorvidos, de é, repente. eu gosto da ideia de você ter um chat que memoriza aquilo que você fala, você entendeu? Uhum. Mas eu acho que o futuro dele vai ser mesmo. Vai assim, tipo, você vai estar no PowerPoint, é que nem tem uma ferramenta chamada Lex, que é uma folha de Google Docs com algumas coisas do ChatGPT. Então, por exemplo, você está escrevendo, aí você não sabe mais o que vai fazer, você digita lá mais, por exemplo, e daí ele completa a frase para você. Uhum. Uhum. Então, assim, eu acho que isso vai entrar no fluxo de trabalho de muita gente nesse sentido. O Notion, esse eu sou heavy Ah, o user, Notion, é verdade. tem coisa. E tá bem É, interessante, viu? não fui chamado ainda. Só me Ah, inscrevi. Mas, do AI tu não foi chamado ainda? não, eu só me Eu tenho, inscrevi se na. quiser que eu gere algumas coisas, você pode Manda o gerar. convite aqui, manda o convite aí. E. E Eu aí, acho que é cara? isso, né? Encerra isso aí, Rafa. Palavras finais, Gerê? Tchau, gente. Essa foi a palavra final do Gerê. Palavras finais, Matheus. É, bom, seja por inteligência artificial ou por outra ferramenta, que a arte continue nos dando para a morte. Fica aí com essa reflexão aí.